E aí pessoal, tudo bem? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto à tona que eu vi aqui acontecer com o passar dos anos, né? Então, com o passar dos anos, trabalhando nesse mundo da bike, eu vi isso acontecer. Recentemente eu tive um estalo e reparei isso aí, e perguntando para outras pessoas, e elas tiveram a mesma impressão. E eu quero trazer esse assunto à tona para vocês. Então eu tô aqui onde eu trabalho, que é na Dias Bike, porque esse assunto eu percebi aqui dentro da loja, e ele tem muito a dizer sobre a criação dos filhos dessa última geração, as crianças que estão hoje na faixa de 8, 9, 10 anos. Então vamos lá. Para abordar um pouco mais desse assunto, a gente vai falar sobre roda lateral. Então, vocês sabem o que é roda lateral? Roda lateral é isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Essas rodinhas que deixam a bicicleta, fazem a criança não cair da bicicleta, né? Então, roda lateral, pessoal, ela é um auxiliar para criança que está começando a andar de bicicleta, que o pai ainda não desprendeu aquele tempo, ou é muito novinho, né? A criança é muito novinho, o menino ou a menina é novinho, para ter um mínimo de noção de equilíbrio, vamos falar assim. Então, a roda lateral ela é comum em vir em bicicletas, né? Então, essa bicicletinha aqui é uma bicicletinha aro 12, só para vocês terem uma questão de tamanho. Então essa bicicleta é para criança de basicamente 2 anos, 2 aninhos e meio. Aqui a gente tem outro tamanho de bicicleta, que é o tamanho aro 16, que também vem equipado com rodinhas laterais. Então essa bike, que é a aro 16, né, é para criança de 5, 6 anos, né? Entre 4 a 6 anos. Mas geralmente quem acaba andando com essas bikezinhas é criança entre 4 e 5 anos. Acaba talvez estendendo para 6, 7 anos. Então a primeira bike aro 16 é comprada quando a criança tem 4 e a criança acaba usando até 6, 7 anos. Beleza? Então para vocês se situarem nesse assunto que eu vou falar para vocês aqui. Então, roda lateral, bicicleta aro 16, roda lateral, bicicleta aro 12. Criança de 2 a 4 anos, de 4 a 6, 7 anos. E aqui a gente tem a bicicleta tamanho 20, né? Então, esse é as antigas lightinha. Pra galera que já tem um passado aí, andou de bicicleta quando era criança, vai lembrar das Croizinha, Lightinha, JNA, BMX, tinha vários nomes, mas é esse tamanho, que é para crianças de 7 a 12 anos, mais ou menos nessa faixa de tamanho, né? Então de idade, digamos assim. Então essas bikes, pessoal, elas não vêm com roda lateral, elas não vêm de fábrica com roda lateral, porque se entende, na verdade, ao longo do período, ao longo dos anos de produção de bicicleta, se entende que o último tamanho que a criança utiliza roda lateral é lá na aro 16. E o detalhe que eu percebi de uns tempos para cá, vamos lá, deixa eu colocar isso aqui em cima de uma coisa para conversar melhor com vocês. Então, o que eu percebi, pessoal, nesse último ano, enfim, para vocês entenderem um pouco do mercado de bicicletas, né? E vocês entendendo esse mercado, vocês vão entender aonde que eu tive essa percepção. O mercado de bicicleta, pessoal, funciona assim. No Dia das Crianças, lá em outubro, e no Natal, o mercado de bike infantil, claro, dispara. Então é a colheita do ano em bicicletas infantis. Então nessas datas comemorativas, Natal e Dia das Crianças, que é 12 de outubro, essas bikezinhas acabam vendendo bastante. Então se vende muita bicicleta dessa. E o que eu tenho percebido nos últimos anos? O crescente aumento de roda lateral em bicicleta aro 20. De rodinha lateral, as rodinhas de apoio para criança de 8, 9, 10 anos usando as rodas laterais. Existe no mercado? Com certeza existe no mercado para vender. Mas, vamos lá, só para vocês terem uma estatística. A cada, vamos falar assim, 10 bikes, há 10 anos atrás, lá por meados de 2010, 2009... eu já trabalhava com bicicleta, muito novo, mas eu tenho uma noção do que eu já via naquela época. Então, a cada 10 bicicletas aro 20 vendida, aquela ali para criança de 6, 7 anos, se vendia uma roda lateral,
2 no máximo, né, a cada 10 bicicletas. Vamos colocar a estatística de uma. Então tinha mais ou menos 10% de venda de bicicletas Aro 20 com rodas laterais. Hoje, eu tiro agora, no último Dia das Crianças, em outubro, teve uma escassez de roda lateral, só para vocês entenderem o tanto que vendeu. Então a gente sempre tem um aumento, a gente percebe esse aumento nas vendas das rodas laterais. Quem faz as compras aqui na loja sou eu, então eu tenho essa noção que todo ano tem aumentado. Porém faltou, foi assim, expressivo. Vamos falar assim que a cada 10 bikes, pelo menos 4 bicicletas saía com roda lateral, isso falando em bicicletas de tamanho 20, né? Isso dá uma diferença de 400%, né? Então de 1 para 4, de 1 em 10, em 4 em 10, aumentou 4 vezes, ou seja, 40% das bikes Aro 20 estão sendo vendidas com roda lateral. E isso traz uma reflexão. Então eu deixo aí para você, qual que é a reflexão que isso traz para você que tem filho ou não tem filho? O que isso quer dizer, esse aumento de rodas laterais, da criança precisar dos apoios ainda para uma bicicleta desse tamanho, de criança de 7, 8 anos, 9 anos talvez? Eu formulei uma hipótese, né? E isso eu trago para minha vida, né? Na minha relação com meu filho. Então vocês sabem, eu tenho uma criança, hoje está com 11 meses, vai fazer aí 1 ano daqui uns dias, e eu tenho essa ligação com ele, e eu uso isso como aprendizado, tudo isso que eu vou ganhando como aprendizado na criação dele. Então a hipótese que eu formulei é que os pais não estão tirando tempo suficiente para os filhos, né? Isso é muito profundo, pessoal, a gente parar para analisar que o pai não tirou um tempo para ensinar a criança a andar de bicicleta. Às vezes acaba enfiando videogame, enfiando digitais na criança. Claro, a criança quer os digitais, mas para o pai é uma vantagem a criança querer os digitais, que não vai tomar o precioso tempo dele assistir a televisão, assistir o jogo do domingo, assistir Netflix, e a criança está lá no quarto. Então eu vejo que esses últimos tempos estão se tornando muito fria a relação entre o pai e o filho, né? Então está se tornando distante, e é isso que eu tenho por mim hoje, que eu trago para minha vida, que eu não quero que isso aconteça com meu filho, né? Então eu vejo isso como talvez uma grande mudança no comportamento da criação de filhos, porque antigamente era legal o pai ensinar o filho, tirar as rodinhas, vamos filho, vamos andar de bicicleta e tal. Hoje tem crianças que entram aqui na loja com 15, 16 anos que nunca tiveram uma bicicleta, e não é por falta de condição como antigamente, que o pessoal não tinha condição e às vezes aprendia a andar até na barra circular, enfiava naquelas Monarch, enfiava o pé por dentro daquele tubo redondo e aprendia a pedalar. Não, eu vejo que não é por falta de condição, e sim por falta de tempo. Será que falta tempo para você criar seu filho? Será que ele é menos importante que as outras coisas que você tem para fazer? Isso me traz um outro questionamento. Se as pessoas não estão tirando tempo para ensinar o filho a andar de bicicleta, quanto mais para outros assuntos do mundo, vamos falar assim, né? Então, um exemplo disso, claro, alguns anos atrás, uma pessoa foi fazer um cálculo de porcentagem, e o cálculo era 10%, a pessoa foi fazer 10%, em vez de apertar na porcentagem, ela apertou no sinal de dividir, porcentagem aqui embaixo. Então, a escola não ensinou. Eu vejo assim que talvez a gente precisa mais, o mundo precisa de mais diálogo entre pai e filho, explicando não só como andar de bicicleta, mas explicando outros assuntos do mundo, né? Porque a criança é um livro em branco, 10 anos, 11 anos, é um livro em branco realmente, é um caderno em branco, e se ela não foi ensinado, não adianta você corrigir, porque você não ensinou, como você quer corrigir?
Assim como numa empresa, o patrão chama a atenção do funcionário sem muitas das vezes nem ter falado sobre aquele assunto, nem ter abordado aquele assunto, nem ter treinado o funcionário naquele assunto. E assim são as crianças. Então, muitas crianças têm crescido sem um amparo do pai e da mãe, né, em assuntos bestas, vamos falar assim, como andar de bicicleta, e eu fico imaginando quanto mais em assuntos que são realmente necessários se falar, desde como funciona a vida em si, né? Não se fala sobre financeiro, vida financeira, às vezes só fala, não, o dinheiro tá curto, mas nunca sentou com a criança realmente, mostrou a planilha, ó, o pai ganha tanto, para ter real noção de valor das coisas, saber que tem que trabalhar o mês inteiro, o pai e a mãe trabalham o mês inteiro para ganhar aquela quantia, e às vezes a criança está pedindo ali um computador de R$2.000, né, que é um mês de salário, só que se ela ganha aquilo ali, para ela é fácil, vamos falar assim, diferente se sentar, conversar, expor a situação, vai ser assim, assim, assado. Então eu vejo isso hoje, a bike foi um clique que funcionou para mim, essas rodinhas, e eu deixo esse assunto para vocês. Deixa nos comentários o que vocês acham disso, né? Se você tem filho, como que você trata o seu filho nesse assunto, como que tem sido os assuntos da vida no diálogo entre você e seu filho. E também compartilhe esse vídeo, pessoal, com o maior número de pessoas que vocês conseguirem, justamente para a gente acionar esses estalos na cabeça das pessoas, para elas realmente darem mais atenção para os seus filhos, para com que cresçam uma juventude, uma nova geração com pensamento à frente, com a noção de mundo muito mais aberta e não só aquele mundo virtual que ele vive ali. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, deixar o like no vídeo, ativar o sininho se você é inscrito e não recebe as notificações. Valeu, fiquem com Deus e até mais.